Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? E cá estou eu, depois de 2 semanas sumida, 2 semanas sem conversar com vocês. Peço mil perdões, mas eu estou de volta com muitas atualizações para vocês. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui em específico, eu vou dar uma resumidinha bem básica dos últimos acontecimentos da minha vida. Fui contratada como professora, teacher do 5º ano. Tava aí numa semaninha num período de teste, pra ver se ia dar tudo certo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu vou começar real, oficial, como professora regente deles na próxima semana. Nessa semana, como eu disse, eu tava nesse período de teste, então eu também tava sendo acompanhada pela professora, que era a professora deles, né? Antes, e deu tudo certo, graças a Deus. A escola é ótima, as crianças são ótimas, a diretora é maravilhosa, me ajudou muito, a coordenadora também. Gente, elas são incríveis, a questão de ajudar, sabe? Porque toda escola, ela segue um padrão. Então, as outras escolas que eu já trabalhei, um carro passando aí na rua. As outras escolas que eu trabalhei, elas eram municipais, né? E também não eram aqui em Goiânia. Então, o funcionamento era diferente. E aí você precisa aprender, assim, como que a escola funciona, como que o sistema funciona. E elas, assim, foram muito gente boas, me ajudaram muito, sanaram todas as minhas dúvidas, tudo que eu tinha. Também muita paciência, né, porque você tem que... pra elas também é chato, né, porque tem que explicar tudo de novo. Mas elas são super tranquilas, mesmo isso sendo algo, assim, que eu, pelo menos, considero chato de fazer. Elas fizeram super bem pra mim, então, assim, estou muito contente com relação a isso. E aí eu sumi, por quê, gente? Rotina nova. Eu não tava trabalhando, né? Então, a minha rotina era uma, e aí eu comecei a trabalhar na escola e aí mudou completamente. E aí eu precisei, assim, me adaptar, me reorganizar na minha vida pra eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. E isso inclui também o canal do YouTube, porque, querendo ou não, requer uma parte do meu tempo, gravar pra vocês, editar, postar. Então não é nada assim simples, né, que é feito assim do dia pra noite, requer um tempo também. E é algo que eu gosto muito de fazer, lógico, eu não vou deixar de fazer nunca. Às vezes talvez só aconteça essas coisas, como aconteceu agora, mas também eu já tô mais agora adaptada, porque já se passaram uma semana nessa rotina. Hoje foi contado para as crianças que agora eu vou ser a nova professora deles, e amanhã haverá uma reunião de pais, sendo finalizado o primeiro bimestre. Então, a antiga professora deles vai passar as atualizações a respeito do primeiro bimestre. E aí ela já vai aproveitar a ocasião para poder me apresentar. Então amanhã vai ser o grande dia que os pais vão ficar sabendo. É algo assim que eu tô um pouco nervosa, porque isso pode preocupar alguns pais, né? O filho, sim, ter que trocar de professora, mas fazer o quê? São coisas que acontecem, coisas da vida. Eu espero que, assim, seja bem aceito essa situação. Mas é isso, gente. O que mais que eu tenho pra contar? Ah, finalmente consegui fazer os planos de aula, né? Gente, deixa eu contar o perrengue pra vocês. Eu comecei a fazer o plano de aula começando nesse livro, porque eu achei que eles ainda estavam finalizando o livro do módulo 1. Quando eu comecei a dar aula pra eles essa semana, eu vi que eles já estavam começando o módulo 2. Então, tudo que eu havia feito eu já tinha feito uma semana de plano de aula, teria que ser mudado, porque as coisas que eu coloquei no plano de aula eram os primeiros conteúdos do livro. Então, eu tive que refazer todo o meu plano de aula. E outra coisa, eu estava fazendo plano de aulas de semanas erradas, porque semana que vem eu já vou estar como professora deles, regente. Então, eu também tinha que ter o plano de aula da semana que vem, mas eu não tava fazendo o plano de aula da semana que vem. Eu tava fazendo do dia 5 de maio até o dia 20, alguma coisa lá de 20? 16? Ah, enfim, não sei, gente. Tava fazendo de maio, não tava fazendo dessa última semana de abril. Então, eu precisei começar do zero, praticamente. Então, assim, tive uma certa dificuldade em fazer plano de aula. E acabou que depois, quando eu peguei o ritmo, eu consegui fazer uma semana
em um dia. Claro, levou algumas horinhas, mas eu consegui fazer tudo num dia. E aí, os meus alunos, eles também têm algumas aulas extras que não sou eu que leciono. Acho que eu já comentei isso em algum vídeo. E aí eu aproveito também, eu posso aproveitar essas aulas pra poder planejar a aula e essas coisas. Acho que eu atualizei tudo pra vocês. Aí isso aí, oficialmente, eu vou começar semana que vem. Semana que vem, o que é que acontece? Ah, tá. Eles também, eu planejei, fiz o plano de aula. Eles também têm uma coisa chamada bloco de tarefas, que são tarefas que eu faço e é imprimido para eles levarem para casa e eles vão copiar do papel pro caderno, para eles terem atividade no caderno também, porque acaba que a gente usa muito o livro, então eles fazem muitas questões no livro e a gente acaba esquecendo um pouco de usar o caderno deles. Para isso não acontecer, a escola criou esse programa de bloco de tarefas, que eu escolho 2 disciplinas, assim, mando 2 tarefinhas 2 vezes por semana para eles fazerem no caderno. E a minha coordenadora, ela mandou por e-mail hoje para mim, elas estavam finalizando, a coordenadora estava finalizando comigo as últimas orientações para dar aula, e aí ela me mandou o modelo desse bloco de tarefas, que é o que eu vou fazer exatamente agora, porque eu tenho que mandar isso no mesmo dia que eu mando o plano de aula. Eu acabei de mandar o plano de aula, que era o que já estava pronto, e o bloco de tarefa com o modelo foi me enviado hoje, então eu vou fazer agora e vou tentar mandar hoje de uma vez também. Então, estamos aqui na Saga. Lembra que eu falei com vocês da academia que a gente ia olhar? Então, nós achamos assim muito caro pelo que a gente está disposto a pagar. Assim, é muito boa, parece que tem muitas coisas lá, muitas atividades, mas puxadinho o preço. Aí a gente vai numa academia, que é até a academia que meu cunhado treina, meu irmão do Augusto, e assim, o horário de funcionamento é um pouco melhor do que a que a gente treinava, mas ela não tem ar-condicionado. É domingo, a gente veio passear e estamos aqui olhando os peixes. Gente, que gracinha. Agora estamos aqui na Calunga porque professor, a gente precisa de coisinhas que só olha, eu queria comprar um carimbo pra me facilitar na hora de corrigir tarefas, né, na hora de dar o visto, eu só carimbar. Mas acreditem se quiser, mas não tem carimbo com visto ou algo assim. Tô aqui, sabe? Tinha que ser um carimbo personalizado e não tem. Gente, comprei um estojo pra eu colocar as coisinhas pra eu levar pra escola. E aqui um mousepad. Não tem mousepad para notebook. Tem também um bloquinho de chamequinho. E tem que fazer umas coisas às vezes e não tem o chameque. Isso aqui é umas coisas do Augusto. Eu não compreendo. Domingo aqui, ó, ele passa assim. E olha só. Roupa para dobrar aqui, realidade de uma dona de casa. Várias roupas para dobrar. As minhas aulas já estão preparadas, né? Mas eu quero dar uma olhadinha nos conteúdos, no que eu preparei para dar aula,
E amanhã eles têm uma apresentação, tipo assim, isso daí meio corrido, jogaram no meu colo, que eles têm que apresentar um poema do Vinícius de Moraes. Eles já trabalharam esse poema com a outra professora, com a antiga professora deles. E aí agora eles precisam apresentar, eles só não gravaram pra apresentar e tal. Então quando eu chegar, a apresentação é 8 horas, quando eu chegar eu vou ter que treinar eles pra ensaiar eles pra apresentar esse poema, então eu também tenho que preparar isso. Vou ajeitar agora a minha bolsa. Desde quando eu me mudei, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho uma necessaire que eu carrego várias coisinhas. Creme pra mão, álcool em gel, meu lenço, essas coisas. E essa necessaire meio que se desfez, eu não sei o que rolou que ela se desfez, e aí agora eu vou refazer ela. Eu vou colocar aqui, nesta bolsinha menorzinha, arranquei o chaveiro da minha outra bolsa pra usar aqui. No coisa, esqueci esse fechinho, vou te falar. Vou deixar o lencinho aqui. Aí eu vou colocar o espelho. Esse negocinho pra ajeitar a sobrancelha. Acho muito bom. Fio dental. Creminho pras mãos. Uma coisinha de bala. Eu tô tentando achar meu álcool em gel. Vou pôr aqui meu vidrinho também. E esse daqui vai ser uma bolsinha assim, mais básica, mas que tem tudo que eu preciso. Acho que eu vou deixar 2 post-its aqui e vou levar 2 na minha bolsinha. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Gente, eu tô achando que eu vou partir. Esses post-its, eles são muito grandes. Eu não comprei do pequenininho. Eu acho que eu vou partir eles. Partir no meio, que aí fica mais fácil de eu poder carregar aqui no bolsinho da frente. Bom, eu preciso agora de um grampeador, né? Você tem? Tem. Então, gente, problema do grampeador resolvido, porque eu catei do Augusto. As 2 bolsinhas aqui já estão prontas. Aliás, vou dar uma olhadinha no conteúdo, depois um plano de aula. Do trabalho, né? Eu saí da escola, aí eu fui gravar uns conteúdos pra loja. E agora eu estou aqui, ó, enquanto eu assisto uma sériezinha, eu estou fazendo moldes de letra. Galera, vida de professor não é fácil. Eu queria comprar esses moldes prontos, tá? Confesso, mas não encontrei. Queria comprar os moldes de EVA já. Então eu tô fazendo aqui mesmo, de papel. E aí eu peguei hoje lá na escola os EVAs, porque eu tenho que fazer um mural. E aí nesse mural preciso das letrinhas, né, pra escrever. E eu não tenho assim o dom de pegar, desenhar direto no EVA e recortar, não. Aí eu estou aqui, recortando as letrinhas pra fazer os moldes. Aí eu cheguei em casa, eu finalmente consegui guardar as roupas que eu tinha lavado. Então agora eu meio que tô focada nisso também. Mas essa semana tem feriado, quinta-feira vai emendar quinta e a sexta, então eu também vou ter o feriado pra poder adiantar algumas coisas. O urso é mais rápido. Não se começar pelos pés e for subindo. E se as abelhas decidirem picar uma de cada vez? Dei uma pausa dos papéis de EVA pra fazer uma jantinha. E agora eu vou fazer um escondidinho de batata com carne moída. Olha essa belezura. Nem tive paciência de filmar antes de arrancar um pedaço.